vamos dar uma arrumada nesse sofá. Porque tá bagunçado. Olha, gente, isso aqui, varicel, que eu uso nas pernas, né? Acho que no outro vídeo eu falei que eu sinto muita dor na minha perna, né? Eu fiz cirurgia de varizes tem 3 anos que eu fiz. E eu sinto muita dor aqui, sabe? No tornozelo, aqui embaixo, ó. Por isso que eu fico de tênis, tá vendo? Tô de tênis, ó. Eu fico de tênis porque se eu ficar de chinelo, eu não aguento. À noite, meu pé tá doendo muito. Aí toda noite eu passo o varicel e tá resolvendo, viu?
amores, só para mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina, né, de casa. Aí eu sentei um pouco para descansar, tipo uma melancia. Tinha dado calor, né? Tá bom? Só para mostrar um pouco do meu dia. Obrigada por ter assistido. Um beijão para todos vocês. Deixa o like pra mim, tá? Pra me ajudar. Fico com Deus. Tchau. Beijo.